Boa tarde. Eu e meu grupo vamos apresentar o trabalho que fala sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa teve início em 1789 e foi causada por uma série de fatores sociais e econômicos e políticos. A França enfrentava uma grave crise financeira, agravada por guerras anteriores, como a Guerra dos Sete Anos e a ajuda da Revolução Americana, altos gastos da monarquia e um sistema fiscal injusto que sobrecarregava o terceiro Estado, composto pela população comum. Além disso, as ideias iluministas que pregavam liberdade, igualdade e fraternidade influenciaram o pensamento popular. É dividido em três estados. O primeiro estado, clero; o segundo estado, nobreza; e o terceiro estado, burguesia, camponeses e trabalhadores urbanos. Os dois primeiros gozavam de privilégios e isenção de impostos, quando o terceiro estado era o mais numeroso e o mais explorado. Essa desigualdade gerava grande satisfação à burguesia, que já tinha econômico, mas pouca influência política. A convocação dos Estados Gerais era em maio de 1806, convocou uma assembleia representando os três estados para resolver a crise financeira. No entanto, exigiu mais representação por classes de nobreza e do clero. Os representantes do terceiro estado se possível a Assembleia Nacional, marcando o início da ruptura com o antigo regime. 14 de julho de 1789, o povo de Paris tomou a prisão de Bastilha, símbolo do poder absoluto do rei e da repressão. Esse evento tornou-se um marco simbólico da Revolução e deu início a uma série de levantantes populares. A tomada da Bastilha mostrou que o povo estava disposto a lutar contra o regime absolutista e que o poder do rei começava a ruir. Em agosto de 1789, a Assembleia Nacional aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que defendia os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Pouco depois foram abolidos os privilégios feudais. A monarquia ainda existia formalmente, mas o poder do rei foi progressivamente limitado. A revolução ganhava força e se espalhava pelo interior da França. A monarquia constitucional e a fuga do rei. Em 1791, foi promulgada a primeira Constituição Francesa, que estabeleceu uma monarquia constitucional. Luís, século XVI. Porém, tentou fugir do país com sua família, o que foi visto como traição. Ele foi capturado e obrigado a retornar a Paris. A confiança da população na monarquia foi abalada, o que alimentou ainda mais a publicação e a execução do rei. Foi em 1792. A monarquia foi abolida e proclamou-se a Primeira República Francesa. Em janeiro de 1793, Luís XVI foi julgado e guilhotinado por traição. Sua morte marcou o fim definitivo do absolutismo na França. A rainha Maria Antonieta também foi executada. A revolução radicalizou-se, dando início ao chamado período do terror. O período do terror foi sob a liderança de Robespierre e dos jacobinos. Instaurou-se um governo revolucionário autoritário entre 1793 e 1794. Qualquer oposição era duramente
reprimida e milhares de pessoas foram executadas na guilhotina, inclusive líderes moderados e antigos aliados da Revolução. O terror causou instabilidade e medo, e Robespierre acabou sendo deposto e executado. E a ascensão de Napoleão foi após o fim do terror. Foi instaurado o governo do direito em 1795 e 1799, uma república mais moderada, mas marcada por corrupção e instabilidade. Nesse cenário, um jovem general, Napoleão Bonaparte, ganhou prestígio com suas vitórias militares e, em 1799, liderou um golpe de Estado, encerrando a Revolução e instaurando o consulado. E a Revolução Francesa teve impacto profundo na França e no mundo. Ela pôs um fim ao absolutismo e aos privilégios feudais, instituiu um conceito de cidadania e igualdade jurídica e difundiu os ideais iluministas. Pela Europa, também inspirou movimentos revolucionários em outros países, apesar da instabilidade e da violência. A Revolução marcou o início de era moderna e da luta pelos direitos civis e democráticos.